Olá, 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 boa tarde, vamos. Estamos fazendo aqui a série de vídeos, né, de concursos públicos, você que está acompanhando aí, um monte de questão, né, um monte de questão. Hoje a gente vai focar aqui num assunto bastante importante, tá? Que é sobre estrutura e propriedades. E aqui, primeiro, tem um livro do Canevarolo, tá? Ciência de Polímeros, um texto básico para engenheiros e tecnólogos, a Bíblia, né, aquele livro de capa azul. É um livro, o melhor livro para você ler e aprender sobre o tema, tá? É disponível em português, é um livro muito didático, é uma leitura muito fácil. Eu garanto que você vai gostar e vai mudar a forma como você enxerga essa parte do conhecimento, aqui, essa parte das disciplinas de polímeros, tudo bem? Eu deixei aqui também, como sempre, um QR Code, tá? Que é para acessar o meu curso, o Beabá dos Plásticos, tá? Então, lá nesse curso também a gente fala bastante sobre estrutura e propriedades, que é a parte fundamental, ali, é como você consegue raciocinar, como você consegue pensar no dia a dia para quem vai trabalhar aí na área de polímeros, tudo bem? Então, sem enrolação, deixa um joinha, curte, compartilha, comenta, ajuda bastante aí a divulgar o canal, tudo bem? Aqui é uma continuação daquele bloco, né? Do primeiro bloco ali, que a gente foi até a questão 17, tá? São 50 questões, eu só dividi em blocos sobre coisas mais ou menos ali parecidas, né? Na medida do possível, para conseguir estruturar melhor e para conseguir também não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo para vocês, tudo bem? Então vamos lá, questão 18. O que fala a questão 18 aqui? Polímeros altamente cristalinos tendem a. Vamos lá, deixa eu pegar a minha caneta aqui já para começar a rabiscar. Então, polímeros altamente cristalinos tendem a apresentar maior transparência? Não. Cristalinidade deixa polímeros opacos, tá? Polímeros amorfos são transparentes. Então, PMMA, policarbonato, essa turma aí, tudo bem? Então, não tem não, tá? É maior não, é menor transparência ou maior opacidade. A menor rigidez de jeito nenhum também, tá bom? Tem, tem, não tem muita relação, para falar a verdade, tá? A gente tem polímeros como, por exemplo, ali, né? Uma coisa que fica fácil ali para você ter na mão ali tátil, né? Você tem polietileno, por exemplo, de baixa densidade, que ele é bem flexível. Por mais que seja de baixa densidade, ele tem uma cristalinidade relativamente alta, tá? Mas você pode pegar o material ali, por exemplo, de alta densidade. E quando você compara ali com uma peça, por exemplo, ali de policarbonato, PCABS, que são polímeros amorfos, não necessariamente um vai ser mais ou menos rígido do que o outro, só por conta eh, desse percentual ali de cristalinidade. Tá muito mais relacionado à estrutura do mero do que a ter ou não cristalinidade. Tudo bem? Isso aí. Então não tem nada a ver com menor rigidez, tá? Se a gente for comparar polímeros da mesma família ali, só para complementar aqui o raciocínio, né? Se a gente pegar por exemplo, um polietileno de baixa densidade e o de alta densidade, o de alta densidade ele é mais empacotado, ele tem uma cristalinidade maior, ele vai ser mais rígido, tá? No geral. Então, mesmo se a gente considerar esses casos, aqui não seria menor, seria maior rigidez, tá bom? Mas a questão está inteira errada, não tem nada a ver também muito ali com a rigidez, mas se for vai ser menor, vai ser maior. C, maior resistência mecânica, então são polímeros mais cristalinos, mais empacotados. Se for na mesma classe ali, vai tender a ter ou não ali uma rigidez, mas quando a gente fala em resistência mecânica, normalmente a gente está falando ali da resistência à tração, a tensão na ruptura. E o que faz o polímero falhar é, às vezes, ele escorregar ali uma molécula em direção à outra. Quando a gente está falando de polímeros cristalinos, esses domínios cristalinos eles têm uma interação química mais forte. Então, sim, eles tendem a apresentar maior resistência. Tudo bem? 100% dos casos? Provavelmente não, tá? Mas o caso aqui é que ele tende a apresentar, tá? Não necessariamente obrigatório 100% dos casos, eles tendem a apresentar maior resistência mecânica.
Menor densidade, já falamos disso aqui nessa questão, né? Mais empacotados, a densidade é maior, não é menor não, tá? Deixa eu deixar só a palavrinha que está errada aqui, que fica melhor para vocês estudarem depois. Então, menor densidade, não, maior densidade. Menor temperatura de fusão, de jeito nenhum. Maior temperatura de fusão. Quanto mais cristalino, mais quimicamente ligado uma molécula é a outra, mais energia você precisa colocar ali para separar essas moléculas, ou seja, para fundir os seus cristais. E isso vai dar uma temperatura de fusão, tá? Maior. Um caso aqui muito emblemático, tá? São as poliamidas, né? Quando a gente pega ali poliamida 3, 6, 66, 46, 610, 11, 12, você vê que as poliamidas ali que tem menos pontos de ancoramento ali, né? Com as pontes de hidrogênio, né? Os grupos funcionais, os orgânicos, amidas, quando a gente tem uma maior concentração desses grupos, no caso da poliamida 3, a gente tem uma cristalinidade muito maior, a gente tem uma resistência mecânica muito maior e uma temperatura de fusão muito maior, tá bom? Então não é maior, tá? Quando a gente compara, por exemplo, a poliamida 3 com a poliamida 12, né? Tem uma diferença ali, a poliamida 3, tanto temperatura de fusão quanto resistência, inclusive, nesse caso até a rigidez, tende a ser maior, tudo bem? Vamos lá, questão de 19, a transição vítrea, TG, a famosa TG, representa a fusão total se o polímero ele é vítreo, ele é amorfo. Se ele é amorfo, ele não funde, né? Os cristais não fundem. Por quê? Porque não existe cristal, tá? Cristal é cristalino, não tem nada a ver com amorfo, não. Então não tem nada a ver com a fusão. Representa degradação? Não, degradação é degradação. Pode ser uma fonte térmica, química, UV, oxidativa, de micro-organismos ali, né, nos casos dos polímeros biodegradáveis, mas a transição vítrea não representa absolutamente nada a ver com a degradação, tudo bem? C, mudança do estado rígido para o estado borrachoso. Isso aqui é de extrema importância, tá? Então, ó, vou fazer um leve esquema aqui, ó. A gente tem a TG, vamos ver se eu consigo escrever. Se eu conseguir vai ser bom demais, né? Mas vamos lá, a gente tem a TG e a gente tem a TM, tá? Aqui é a temperatura de fusão, até que não ficou tão ruim não. E aqui em azulzinho eu vou deixar algumas observações. Quando nós estamos nessa região aqui, ou seja, usando o material, tá? A temperatura de uso do material, ela está abaixo da TG. O material ele está no estado vítreo, o material está num estado rígido, tá? Num estado duro, vamos dizer assim, tá? Ele é firmão. Quando nós estamos falando entre a TG e a TM, né, quando o polímero passa da TG, ele adquire sim um estado que é a fase amorfa, ela adquire mobilidade, as moléculas elas ganham mobilidade, e você tem um polímero que ele tende a ser mais borrachoso, né, ele fica mais flexível, né, ele fica com aquele aspecto de borracha mesmo, flexível, elástico, tá? Isso não significa que passou aqui o material ele vai ser um elástico e se comportar como uma borracha, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, ali um polipropileno, quando ele passa da TG, a gente não está falando que vai ficar um polipropileno igual a uma borracha natural, tudo bem? Mas quanto mais longe, né, quanto mais acima tiver essa temperatura, quanto mais acima tiver essa temperatura, mais borrachoso o seu material vai estar até que ele fique líquido, né? Ele tenha um aspecto muito parecido com um líquido ali, tá? E muitas vezes a gente fala que o polímero está fundido, mas não é o termo mais correto de tudo. Se tiver perdido, vai lá no meu curso e assiste que a gente discute bastante. E quando o material ele passa da fusão, aí sim o material ele está no estado líquido, ele fundiu, tá? Ele está líquido, passou do estado sólido para o estado líquido, tudo bem? Então é exatamente isso que a TG representa, quando o material ele passa do estado rígido, tá? Para o estado borrachoso, tudo bem? Essa é a definição simples da TG, tudo bem? Então vamos lá. Evaporação
De jeito nenhum. Primeiro tem a fusão e depois, lá na frente, bem longe daqui, vai ter a questão da evaporação. No caso dos polímeros, eles nem vão é, evaporar, né? Eles vão acabar degradando antes ali, porque são moléculas muito grandes para passar para o estado gasoso aí dessa maneira, tudo bem? Então, não, de jeito nenhum. Até se fosse a transição, a temperatura de fusão também não seria a evaporação. A cristalização, ela acontece na ida, a gente funde o material quando a gente está aquecendo. Quando nós resfriamos o material e ele passa nessa região aqui da temperatura de fusão, a gente fala que o material ele cristaliza, ou seja, quando nós aquecemos, os cristais são, é, são quebrados, né? E quando nós resfriamos, esses cristais são formados novamente, tudo bem? Então não tem nada a ver também com a transição vítrea, tá? Se o material tem essa transição vítrea, ele é amorfo, nós estamos falando da fase amorfa não cristaliza, fase amorfa não cristaliza, tá? Fase amorfa, ela não funde, cuidado com esses termos aí. Vamos lá, questão 20. Achei que fosse ser rápido o vídeo, eu já estou falando de um monte aqui, já passou dos 10 minutos do vídeo, né? A gente está na primeira parte ainda, mas que são conceitos muito importantes e daqui para frente a gente acaba indo um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. Cadeias longas e lineares favorecem baixa cristalinidade? Não, se a cadeia ela é linear, tá? Inclusive ser longa também, né? Mas principalmente por ser linear, ela vai dar uma alta cristalinidade, não uma baixa cristalinidade, tá? Os materiais eles empacotam mais, eles ficam mais cristalinos, eles ficam mais densos. Ou seja, não é baixa cristalinidade não. Vou apagar aqui, ó. Não é baixa cristalinidade, tá? É alta cristalinidade. Ou seja, alternativa B, alta cristalinidade. Tudo bem? Baixa densidade? De jeito nenhum. Os materiais eles ficam mais compactos, mais empacotados, eles ficam mais densos, são alta densidade. Alta solubilidade? Exatamente a mesma ideia. Se eles ficam mais empacotados, se eles ficam mais cristalinos, a força que você precisa para separar uma molécula da outra é muito maior. Então, ela vai ter uma baixa solubilidade. Tudo bem? Menor resistência? Essa questão aqui ela é muito ruim, tá? Porque resistência varia demais. Pode ser resistência a um monte de coisa. Tudo bem? Mas como a gente tem uma interação mais química, mais forte, química, uma ligação secundária ali, força de Van der Waals, ponto de hidrogênio, o material ele tende a ficar mais resistente mecanicamente, ele tende a ficar com uma resistência química também maior, tá? Então tem algumas coisas ali, até a resistência ao V, ele tende a ser um pouco maior também, tá? Mas resistência é muito genérico, tá? Não é uma boa questão ali de redação. Mas você está com essa questão na hora da sua prova fazendo, não discuta com a branca, tá bom? Essa questão aqui, ó, alta cristalinidade casa perfeitamente com a questão, tá? Então não tenha dúvidas, tá? Desconsidere isso aqui, não discute com a banca não pede recurso, a não ser se você errar, né? Daí você pede pela redação. Mas se não, segue a sua vida, acerte e quem passa o concurso é quem acerta mais, tá? Então não fique estressado não. Vamos lá. Questão 21. Aumentar a massa molar geralmente é muito parecido aqui com as cadeias longas, né? São massas molares maior, tá? Então quando a gente aumenta a massa molar, nós diminuímos a resistência. Mesma questão aqui, ó. Menor resistência? Não, né? A redação é ruim, mas se for para ter uma tendência ali, normalmente aumenta a resistência a vários fatores ali, né? A vários esforços. Diminui a viscosidade? De jeito nenhum. Cadeias muito mais longas, elas são muito mais emaranhadas, elas são muito mais volumosas, elas enroscam uma cada vez mais umas às outras, tá? Então ela não diminui a viscosidade, muito pelo contrário. São polímeros que são mais viscosos, tá? Geralmente, aqui tem uma redação feliz, né? Geralmente aumenta a viscosidade. Aumenta a resistência mecânica. Olha que questão bonita aqui, hein? Além de não estar genérica, está falando aqui do mecânico, ela aumenta a resistência mecânica. Normalmente, quando fala que aumenta a resistência mecânica, nós estamos falando da tensão, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar a tensão aqui, ó, o símbolo de tensão. Ficou ruim, mas espero que vocês tenham entendido. Ficou feio demais, né?
Deixa eu apagar esse sigma aqui que ficou horroroso. Eu vou fazer acho que um T só, que fica mais fácil, né? Então, ó, aumenta a tensão, tá? Então, aqui, ó, vamos pintar aqui esse T. Ficou mais horroroso ainda, né? Mas vocês já entenderam o que eu tô falando. Então, vamos seguir a aula aqui. Mas aumenta a resistência, tá? É exatamente, aumenta a resistência mecânica, tudo bem? Diminui a TG. Aqui é uma coisa interessante, tá? Porque a TG ela não está tão relacionada assim só com, apenas com o aumento da massa molar, tá? Mas considerando que vai ter talvez um polímero ali um pouco mais cristalino, né? Talvez com menos regiões amorfas, teria uma tendência ali dessas regiões amorfas elas ficarem mais empacotadas do que em outros polímeros, né? Ou precisarem de uma energia um pouco maior para ganhar mobilidade. Então, forçando muito a barra ali, imaginando muito, aumentaria a TG, tá? Se for para palpitar, né? Se dá um palpite, não diminuiria, mas sim aumentaria. E pelo mesmo motivo, a solubilidade ficaria menor. Vamos que vamos. Todas as respostas aqui para vocês, não ficar aquele rascunho feio. E vamos seguir. 22, questão 22. Ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, né, influenciam, já falamos um pouco disso, tá? Não tem nada a ver com a cor. A ligação de hidrogênio ela fica mais cristalino, mais intrinsecamente ligado, mais resistente quimicamente, mecanicamente. Essa é a ideia. Então não tem nada a ver com a cor, não tem nada a ver necessariamente com o odor, tá? E influenciam principalmente aqui, ó, propriedade térmica e mecânica, tá? O caso das poliamidas é extremamente interessante para estudar e entender isso daqui, tudo bem? Se quiser saber mais, deixa uma mensagem aqui, mas numa das aulas de concurso público que eu fiz, já tem um esqueminha ali que inclusive eu deixo os desenhos da poliamida. Eu não lembro se é nesse material, vou ser bem sincero, mas talvez ali para o finalzinho vai ter sim já esse esqueminha, tá? Flamabilidade, a ponte de hidrogênio em si não muda nada, tá? Mas essa questão da inflamabilidade é muito mais questão da estrutura do mero do que ter ou não ponte de hidrogênio, tá? E densidade ótica também não tem absolutamente nada com isso daqui, tá? Ponte de hidrogênio vão deixar materiais mais compactos, mais intrinsecamente ligados uma molécula com a outra, porque a ponte de hidrogênio é uma ligação secundária forte, mais cristalino, menos amorfo, é esse o raciocínio. Polímeros amorfos, ó, lá de novo, falando de polímero amorfo, cristalino, TG, TM, por quê? Porque é um módulo aqui de estrutura e propriedade, tá? E é isso que vai pegar na sua prova se cair no seu edital. Então, densidade, cristalinidade, fluidez, massa molar, temperatura de transição vítrea, temperatura de fusão, cristalização, é isso que a prova vai querer saber de você. Polímeros amorfos geralmente são opacos de jeito nenhum, são materiais que são transparentes, tá? Aqui, ó, translúcidos ou transparentes. E aqui é uma questão que eu quero discutir muito aqui, essas questões aqui, ó, a B e a C, porque isso daqui causa uma bagunça na cabeça de quem não é da área, tudo bem? Então são materiais metálicos, nada a ver, né? Cerâmicos, nada a ver, né? Se é polímero não é metálico, se é polímero não é cerâmico. Se é cerâmico não é metálico, se é metálico não é polímero e assim por diante. Então cada um seu cada qual. São as três grandes áreas ali de materiais, os polímeros, os metais e as cerâmicas. Mas olha que interessante, tá? A questão certa é essa daqui, ó. Ele é translúcido ou transparente, tá? Então ele tende a ficar transparente, mas eu quero que você preste atenção com essa palavra aqui, ó. Essa palavra vai causar uma dúvida na sua cabeça e muita gente boa, muita gente preparada na prova vai bater e vai se perder no português aqui, tá? Preste atenção. Eu vou passar a definição ah, no contexto de engenharia de polímeros. Ou polímeros têm fases cristalinas e eles são cristalinos, ou eles têm fase amorfa e são polímeros amorfos. Ou eles têm uma estrutura organizada, uma estrutura cristalina, uma estrutura empacotada, uma estrutura regular, uma célula unitária,
uma conformação ali espacial, uma organização espacial constante, repetitiva, são cristalinos, são células cristalinas, formam cristais. Ou eles são bagunçadinhos, eles não formam nada disso, são desordenados, tá? E aí eles são polímeros amorfos. Quando nós estivermos falando sobre polímeros, é isso e nada mais. Ponto final. Por que eu estou falando isso? Porque nós usamos essa palavra aqui, ó, quando a gente quer falar que alguma coisa é transparente, tá? Isso a gente está falando de língua portuguesa, tá? É confuso, mas é importante ter isso aqui em mente. Quando a gente fala aqui, ó, de materiais cristalinos, né? A gente fala muito no português ali do dia a dia o seguinte, né? Ah, a janela tá cristalina, nossa, que água cristalina, que, nossa, o gelo, ó, dá para ver entre o gelo, que gelo cristalino. Nossa, como esse cristal aqui é cristalino, né? A janela limpou tão bem que ficou cristalina, que eu quase nem vi. Com esse sentido de ser transparente, de ser límpido, mas no contexto de engenharia isso é errado, tá? Tanto que cristais, vidros são materiais amorfos, tá? Não são materiais cristalinos, são materiais amorfos, tá? Vidro é amorfo. Ah, mas eu olho, ele parece ser cristalino, ele ser transparente. E o fato dele ser transparente é o que faz a gente concluir que ele é amorfo, tá? Então, assim, amorfo, transparente, cristalino, opaco, tá? Mas essa palavra aqui, o cristalino, como a gente usa no dia a dia, vai te confundir. Se cair na sua prova, e muita gente boa vai errar isso aqui, tá? Você não errará mais. Por quê? Porque você está vendo esse vídeo aqui, né? Quem vê esse vídeo aqui vai fazer um sucesso, né? Na sua prova de concurso, né? Gostou desse merchan, né? Eu gostei. Vamos lá. O aumento de cristalinidade tende a... Ó, aqui você já está pegando o cristal, já está pegando o raciocínio, então vamos começar a ser mais direto, tá? A cristalinidade, ela aumenta a densidade, o material fica mais empacotado, tá? O material, ele tende a ficar mais rígido, tá? No caso ali do polietileno de alta e baixa e alta densidade, tá? Não é tão... tem muito mais com relação à estrutura molecular, mas se for para acontecer alguma coisa só por causa da cristalinidade, é aumento. Aumentar a rigidez, se ele não diminui a rigidez, ele aumenta, né? Então, lindão. Reduzir a resistência química, de jeito nenhum. O material ele vai ficar muito mais ligado ali quimicamente. A resistência química tende a ser melhor, tá? Você precisa de mais energia, seja alguma coisa mais, um ataque mais forte para separar esses cristais. Reduzir a TM, de jeito nenhum. O material mais empacotado, mais intrinsecamente ligado, essa energia é mais forte, você vai precisar de mais energia, você vai precisar de mais temperatura, são materiais que têm pontos de fusão mais altos, tá? Caso aqui, ó, poliamida 3 e poliamida 12. Procura ali os valores que você vai entender. E procura a estrutura também que você vai entender também. Ramificações na cadeia geralmente aumentam a cristalinidade? Não, ó, se você tem uma molécula aqui, ó, você tem outra molécula do lado, essas moléculas, por mais feias que eu desenhei, e eu até vou desenhar de novo, inclusive, então vamos lá, ó. Se você tem uma cadeia aqui, ó, uma molécula aqui, ó, e aí você tem outra molécula aqui, ó, do lado, essas moléculas vão ficar muito mais próximas, elas se empacotam mais facilmente. É diferente de você ter uma outra molécula aqui, ó, e aí você ter umas ramificações. Tá vendo que as ramificações ela impedem ali, ó, o espaço dessa molécula chegar perto dessa, então não vai formar um cristal, tá? Simples assim. Não aumenta a cristalinidade, tá? Ou seja, por que que ela não aumenta a cristalinidade? Porque elas não ficam perto, tá? Porque o empacotamento fica reduzido, o empacotamento ele fica menor, tá? Então se fica menos empacotado, ele fica menos denso, tá? O material ele tende a ficar mais bagunçadinho, essa TG tende a diminuir, esse módulo, né? A tendência, né, geralmente vai ficar mais baixo, tá? O material vai ficar mais borrachoso e ele vai ficar mais mole, não vai aumentar a dureza não, tá? É esse o raciocínio e aqui tem as questões, aqui as respostas para ficar mais organizado aí para vocês. Vamos seguir aqui, ó, tá acabando, 24 minutos. Eu acho que esse vídeo aqui dá para ficar nos 35 ali, vamos tentar fazer para não ficar exaustivo aí para vocês, tudo bem?
Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa um comentário para ajudar, tá? Além do joinha, tudo. E até um feedback. Ó, Alan, faz mais rápido. Alan, explica melhor. Alan, faz menos questões por bloco, mas faz mais explicadas. O Alan, faz mais rápido, vai só colocando ponto-chave e faz 100 questões ali em 20 minutos, tá? E o feedback de vocês é muito importante porque eu estou fazendo o vídeo para vocês, tudo bem? Então vamos lá. O módulo de elasticidade, questão 26, o que que ele mede, tá? Ele mede, vamos lá. Ele você faz um ensaio de tração, né? A curva de tração, ela vai ter a tensão, né? Quando você faz uma curva ali, ó. Eu não sei porque que eu insisto em desenhar, né? Se eu não estivesse desenhando aqui, teria até sido mais rápida a aula, mas vamos lá. Quando a gente fala do módulo de elasticidade, a gente está falando de uma curva aqui, ó, no ensaio de tração, né? Normalmente, ou de flexão, mas a curva vai ser a mesma. Ou até mesmo de compressão e a curva vai ser a mesma. A gente está falando de tensão por deformação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. A deformação a gente usa muito como esse ezinho, tá? E a gente faz aqui, ó. Vai ter o material sendo ensaiado. Vou desenhar uma curva típica aqui, tá? De um termoplástico qualquer. Entendam que isso daqui que eu estou fazendo no começo é uma linha reta, embora não pareça. E aí o material ele faz assim, né? É uma curva... Ó, ficou bom até. É uma curva mais ou menos parecida com isso. Ele tá uma curva representativa aqui dos polímeros. E o que que acontece? O que que a gente está falando do módulo de elasticidade? A gente está falando dessa parte aqui, ó, que tem uma deformação elástica, tá? Tem uma deformação elástica. Estamos medindo a elasticidade. Então, se você coloca uma tensão, ele vai deformar um tanto. Se você cortar a tensão pela metade, vai deformar a metade, tá? É como se fosse uma mola, tá? É a lei de Hooke, a lei da mola é igualzinho, porque o material é elástico. Depois daqui, o material começa a fluir plasticamente, e aí é outra história, tá? O módulo de elasticidade, ele está localizado exatamente nessa parte aqui, ó. Então, é essa parte linear do gráfico. Eu vou tentar desenhar por cima aqui, eu acho que eu vou estragar o desenho, tá? Mas a gente está falando dessa parte aqui, ó. Então, é essa parte aqui. Eu não estraguei não, ficou bom. É que mede o módulo elástico, tá? Ou seja, se o material ele tem essa inclinação muito aqui para cima, tá? Ou seja, você precisa de muita tensão para deformar pouco, a gente está falando de um material que ele é mais rígido. E se você estiver falando de uma curva aqui que é muito baixa nesse sentido, a gente está falando que é um material mais elástico, assim, né? Menos rígido, né? Não necessariamente mais elástico, mas menos rígido. Por quê? Porque a rigidez ela é medida exatamente pelo módulo de elasticidade, tá? Então preste atenção. O módulo de elasticidade ele é um ensaio mecânico, tudo bem? Então não tem nada a ver com temperatura, não tem nada a ver com densidade, tudo bem? E aqui nós temos a tensão. Então, cadê? Aqui. Aqui nós temos a tensão desse eixo. E aqui nós temos a deformação, que mede o alongamento. Tá? Mas um ensaio de tração, ele mede tensão, e um ensaio de tração, ele mede alongamento. Tá? Mas o módulo de elasticidade não mede alongamento. O módulo de elasticidade é uma relação na parte linear entre tensão e alongamento, em tensão e deformação. Tudo bem? Lembrando, a tensão normalmente em megapascal e a deformação em percentual. Resistência a impacto? Não. Isso aqui é medido no teste de tração, flexão, às vezes torção, compressão até, mas normalmente nos ensaios ali de tração e de flexão. Tá? Não tem nada a ver com impacto, não. Um polímero com TG abaixo da temperatura ambiente tende a ser... Ó, vamos lá. Então, a gente tem a TG desse material e a gente tem, ó, o TG está abaixo da temperatura ambiente. Eu vou tentar desenhar aqui, vamos ver se vocês vão entender. Então, a gente está falando aqui, ó, que é os 23 graus Celsius, tá? E a TG do material ele está abaixo, ou seja, uma temperatura aqui, sei lá, vamos por aqui, ó, menos 40 graus Celsius. É a TG do seu material, ou seja, uma TG abaixo da temperatura ambiente. O que que esse material atende a ser na temperatura ambiente? Ou seja, na temperatura ambiente, esse material ele tende a ser borrachoso. Por quê? Porque é isso que a TG marca, já falamos numa questão passada, tá? É simples assim.
Exemplo, muitas das borrachas, termoplásticos elastoméricos, né, borracha natural, SBR, PDM, todas têm TG nessa faixa aqui, ó, menos 40, menos 60, menos 20, 0 graus, tá? Porque eles são elásticos à temperatura ambiente, tá? Então, quando tá falando de TG, não faz nem sentido eu falar aqui em cristalino, tá? Ele tende a ser mais ou menos cristalino. É muito pelo contrário, já tem uma mobilidade, então ele tende até a ser mais amorfo, mas não tem nada a ver cristalino com a temperatura de uso em relação a TG, tá? Ele tende a ser mais frágil? Não. Ele tende a ser mais flexível, ele tende a ser mais tenaz, mais dúctil. Podia usar muitas palavras aqui, mas não frágil, tá? Muito pelo contrário. Onde que esse polímero é frágil? Abaixo da TG, tá? Aí sim ele tende a ser mais frágil, porque ele é mais rígido, tá? Então ele tende a ser mais rígido também. Então se ele está borrachoso, ele não está rígido. Se ele está rígido, ele não está borrachoso, tudo bem? Opacidade, pois bem, né? Tem nada a ver também, tudo bem? Mas ele tende a ser menos opaco, tá? Quando ele começa ali a dar uma mobilidade, tem uma interação com a luz e às vezes ele fica com aquele aspecto meio leitoso ali, né? Então, borrachoso. Copolímeros em bloco apresentam. Copolímeros em bloco é muito legal. Isso aqui é bom para você ver no meu curso, viu? Eu vou estar fazendo a propaganda aqui. Eu vou estar fazendo a propaganda. Olha a frase que eu falei. Não vou editar o vídeo, não. Vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Copolímeros em bloco. O que, que são copolímeros em blocos, tá? É quando nós temos ali um mero A, mero A, mero A, mero A. E aqui a gente tem um outro mero no meio do caminho. Então, mero B, B, B. Aí aqui a gente volta para o mero A e assim por diante, tá? Isso aqui é o copolímero. Então, a composição entre os meros ali, eles tem essa alternância aqui em blocos. Então, é um bloco de um mero, um bloco de outro, um bloco do mero, um bloco do outro, e assim por diante, tá? Então, eles não são aleatórios, tá? Se for aleatório, aí é o copolímero aleatório, não copolímero em bloco. Existe uma nomenclatura dessa. Então, não é aleatório, não. Segmentos longos distintos, exatamente aqui, ó. Um segmento longo, outro segmento, outro segmento, outro segmento. Aqui eu fiz 2 ou 3 bolinhas só pelo tempo que eu não conseguiria desenhar 100, 200, mas é exatamente isso daqui. Preste atenção. Copolímeros em blocos não tem absolutamente relação nenhuma com cadeias longas ou curtas, tá? Tem nada a ver com cadeia ionizada, polímeros são covalentes, não nem entendi o que quis dizer aqui com esse ionizadas, e cadeias cruzadas, tá? Não tem nada a ver com ser termoplástico, termofixo, absolutamente nada a ver, tá bom? Até porque não seria cadeia cruzada, o nome correto ali da área é ligação cruzada e não cadeia cruzada. Também não faz muito sentido, não. Vamos lá. A polaridade da cadeia afeta principalmente a cor. Nada a ver, tá? Tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Isso aqui agora a gente vai relembrar aulas de química do ensino fundamental, ensino médio. Polaridade. Quando a gente fala polaridade, a gente sempre pensa numa coisa: semelhante, dissolve, semelhante. Tá? Solubilidade. Simples assim. Afeta a massa molar? Não. Pode ser polar de massa curta, de massa, baixa massa molar ou de alta massa molar. Tá? O diâmetro da cadeia também não, isso aí depende da estrutura. Né? Então, por exemplo, o policarbonato tem anéis aromáticos, tem um diâmetro de cadeia maior, o polietileno vai ter um diâmetro de cadeia menor, mas não tem nada a ver por conta da polaridade. Tá? Então, talvez um polietileno de linear, ele é apolar, mas um polietileno com muita ramificação, teria um diâmetro de cadeia ali talvez maior e seria apolar do mesmo jeito. Odor também não tem nada a ver, tá? Polaridade semelhante, dissolve semelhante. Aqui estão as respostas para vocês, como sempre, e vamos lá. A resistência ao impacto é maior em polímeros. Muito bem. Cadê a minha? Aqui, verdinho. Em polímeros, preste atenção. Polímeros muito cristalinos, eles são muito mais resistentes mecanicamente,
Mas eles têm uma tendência, tá? Lembrando ali que é uma tendência, não é essa relação direta só por conta da cristalinidade, mas eles tendem a ser mais rígidos, ou seja, uma resistência a impacto menor, porque eles são mais rígidos, tá? Então ela não é maior em polímeros altamente cristalinos. Não tem nada a ver, mas se precisar fazer alguma inferência, seria menor. Ou seja, se ele é rígido, né, o que que é rígido? É o vidro, né? O vidro ele é frágil, né? Então cuidado com isso daí de resistência, rigidez e resistência a impacto, tá? Porque confunde bastante, tá? Olha só, polímeros aqui, tem nada a ver com cerâmica, tá? Essa questão aqui, ó, tem nada a ver com cerâmica. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, não é altamente cristalino, não é rígido, tem nada a ver com cerâmica. Tá falando de polímeros, tá? Essa questão aqui, isso não pode errar não na sua prova, hein? Por favor. Então, a resistência ao impacto é maior em polímeros termofixos. Termofixos são polímeros normalmente muito rígidos, tá? Então, eles têm essa tendência aí de ser mais frágil, tá? Questão até um pouco intuitiva, né? Polímeros borrachosos, né? Borrachas são bem resistentes a impacto, a vibração, isolamento acústico, a, a, tem uma palavra resiliência, né? Então é uma resistência a um impacto maior, tá? Se você der um peteleco numa borracha, ela vai quebrar muito dificilmente, tá? Ela praticamente não vai quebrar, tudo bem? Porque as borrachas são um estado borrachoso, porque a TG é muito negativa, temperaturas muito baixas, então a temperatura de uso é muito acima da TG. Isso faz com que o material seja muito resistente ao impacto, muito borrachoso, muito flexível, e é assim que a vida é. Então vamos lá. Polímeros aromáticos, eles tendem a. Olha só, né? Cuidado com essa palavra aqui. Aqui que tinha que ter uma questão de odor, né? Como tem essa daqui, ó, mas não tem. Para que ia dar uma confundida, tá? Mas vamos lá. Ah, polímeros aromáticos, eles tendem a ter baixa TG? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então você pega o ABS e o policarbonato, que são materiais ali da mesma, não uma mesma família, né, mas no mesmo universo ali de discussão. O policarbonato ele tem uma TG mais alta e ele tem esse anel aromático ali, tá? Então não. Eles tendem a ser flexíveis de jeito nenhum. Os anéis aromáticos, quando presentes no mero, eles tendem a deixar cadeias mais rígidas. Então, eles tendem a fazer polímeros mais rígidos, polímeros mais duros também. Tudo bem? Ter alta estabilidade térmica exatamente pelo mesmo motivo. Então, você tem uma estrutura ali que ela é bastante rígida, ela não é tão flexível, então ela tem sim essa estabilidade, tá? Ela tem essa tendência a apresentar uma estabilidade térmica, tá? Tem uma estabilidade térmica ali bem melhor, tudo bem? Então, alternativa C, tá? Ser biodegradável não tem absolutamente nada a ver. Pode ser biodegradável aromático ou pode ser um biodegradável alifático, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não tem relação. Pode ser os dois ou pode não ser nenhum, ou pode ser um e outro aqui, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos lá. Acorda, filho, que tá acabando. Tá acabando isso aqui. Vamos lá. E ter baixa resistência. Polímeros aromáticos tendem a ter baixa resistência. É uma questão meio genérica, né? Baixa resistência a quê, tá? Mas pode ter baixa resistência, por exemplo, a um choque térmico, a stress cracking, a alguma coisa ali, mas pode ter, por exemplo, uma alta resistência mecânica, uma resistência talvez à dureza ali, né? Depende do valor da TG, do valor da temperatura, de uso, mas não tem essa relação direta não, tá? Alternativa C. 32, penúltima questão de hoje. A presença de plastificante, a gente já fez uma questão parecida no vídeo passado, ali no bloco 1, ali, quando a gente estava falando de alguma coisa que eu já não lembro qual era o bloco, mas a gente já fez uma questão parecida. A presença de plastificante, ele tende a... o plastificante, ele tende a entrar ali no meio das cadeias, tá? Então ele tende a dar uma bagunçadinha, ele tende a deixar o polímero mais flexível, ele tende a deixar o polímero talvez até um pouco mais amorfo, né? Se ele ficar ali entre uma cadeia ali, um cristal ou outro, né? Impedir essa formação de cristal.
Ficando mais amorfo, ele tende até a reduzir essa TG, né? Ou seja, você tem uma molécula e você tem outra. Quando você tem o plastificante ali no meio, com baixas temperaturas, né? Temperaturas mais baixas, as moléculas elas conseguem vibrar, elas conseguem ter essa vibração, se separar, né? Ficar livres ali em temperaturas mais baixas, porque você tem o plastificante ali para ajudar, tudo bem? Dito isto, ele não eleva a TG, a, ele reduz a TG aqui, ó, tá bom? Ele fica mais flexível, ele não fica menos flexível. Tá? O plastificante ele dá uma bagunçadinha, ou seja, ele diminui a cristalinidade, tá? Ele vai deixar um polímero mais amorfo, tá? E aumentar a rigidez. De jeito nenhum, ele deixa o material mais flexível, tá? Então ele deixa mais flexível e menos rígido, tá? Aqui está invertido. A densidade de um polímero está relacionada principalmente, a densidade de um polímero está relacionada principalmente a direto pela aula que você fez hoje, tá? Cristalinidade, tá? Simples assim, não tem nada a ver com a cor, não tem nada a ver com o odor. A densidade, se for mais denso, pode até ter essa questão de ser mais opaco, mais cristalino, mas é mais opaco, mais transparente, mas não tem nada a ver. Aditivo óptico, não tem nada a ver com aditivo isso aqui não, filho. Nada a ver, tá? Então a densidade é relacionada diretamente com a cristalinidade. Polímeros mais densos são mais empacotados, são mais cristalinos. Simples assim. Aqui chega as respostas mais organizadas para vocês, sem aquela rabisqueira. E ficamos por aqui no vídeo de hoje. Então, deixo aqui novamente, tá? O meu contato do LinkedIn aqui nessa parte esquerda do vídeo. Aqui é o canal do meu YouTube para você passar para os seus coleguinhas ali que está do seu lado assistindo já. Aponta o seu celular aqui e se inscreva se você não é inscrito, tá? Deixa um joinha, compartilha, curta. E aqui é o principal, tá? Abaixo desse obrigado. É o meu curso, Beabá dos Plásticos. Então, se você está estudando para concurso, é um curso muito bom para você, tá? É um curso simples, é um curto, é rápido de fazer, tem muito material, muita referência bibliográfica, tá? Vale a pena, inclusive tem alguns vídeos ali do curso disponibilizados gratuitamente aqui no meu canal do YouTube. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.